Olá, tudo bem? Eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que ela seja utilizada no dia 23 de setembro, no horário que vai das 14h30 até as 16 horas. A agenda para essa aula de hoje é realizar a correção do exercício que tratava a respeito de funções quadráticas, que foi o exercício, que foi o conteúdo começado na aula anterior. E hoje, nós não iremos dar sequência no conteúdo do livro. Na verdade, a gente vai trabalhar um conteúdo hoje, operações de números racionais, especificamente o descritor número 25. Ah, Everton, por que a gente vai trabalhar isso aí? Eu acredito que vocês lembrem que recentemente vocês fizeram um teste diagnóstico e a gente vai começar a trabalhar em cima de alguns descritores que não foram tão bacanas, que a gente precisa dar uma melhorada a partir daquela avaliação que a Secretaria de Educação trouxe para vocês. E esse descritor 25 foi um descritor que não foi tão bacana o resultado, e a gente vai trabalhar a questão do simulado específica que trazia esse descritor, e também o exercício em cima desse descritor. Mas primeiro a gente vai fazer a correção do exercício para, na sequência, eu explicar a vocês como é que vai funcionar essa dinâmica com relação ao descritor 25, ok? Então, sem mais delongas, o exercício de vocês foi o exercício da página 159, lá na página 159, questão de 1 até a questão 4. Então, a gente vai agora estar explorando esse exercício, vendo e observando, e é importante que vocês comparem, verifiquem se está sendo compatível com as respostas de vocês, principalmente o que diz respeito aos cálculos, tá bom? Os cálculos são de suma importância para que a gente compreenda se de fato executou de maneira adequada esse exercício. Vou abrir aqui o exercício para vocês. Está aqui o nosso exercício. A primeira questão é uma questão relativamente simples, e vamos observar o que é que ela pede. Ela diz o seguinte: considerando a função f, tal que f de x seja igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a é diferente de zero, e aqui eu chamo a atenção para vocês porque essa é a definição geral de uma função quadrática. Aí o comando é o seguinte: determine os valores dos coeficientes a, b e c das funções quadráticas dadas por, e aí a gente tem os exemplos de A até F. Pessoal, sem muita dificuldade, o que está exposto aí para a gente é simplesmente as funções no seu formato, e aí pede para que a gente identifique esses coeficientes. Nós já fizemos algo parecido quando estávamos trabalhando com a equação de segundo grau. E aí aqui eu reforço para vocês dizer que a função quadrática ela é muito semelhante à equação do segundo grau. Não é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa. Nesse caso da função quadrática, eu estou trabalhando com função, que que pode gerar um gráfico, que eu tenho f de x que é igual a y, e aí nesse caso eu tenho duas incógnitas aparecendo, mas nesse momento eu preciso dizer a vocês que, de fato, é muito semelhante a uma equação de segundo grau, inclusive vai ter uma questão aqui que a gente vai resolver utilizando da equação de segundo grau. Mas vamos com calma. Primeiro vamos resolver aqui essa primeira questão que traz no seu item A o seguinte: f de x igual a x ao quadrado menos 25. E aí na fórmula geral, está dizendo que a fórmula geral é a seguinte: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vamos identificar então quem é esse A, esse B e esse C. O A é o número que acompanha x ao quadrado. E aí volto a insistir naquela regra, naquela ideia. Para que o x ao quadrado exista, é preciso que, no mínimo, ele esteja sendo acompanhado do número 1 que está multiplicando por ele. Não pode ser zero, porque se for zero, o x ao quadrado deixa de existir, e se ele deixar de existir, aí não é função quadrática, é outra coisa. Então, o coeficiente A aqui é igual a 1. E o coeficiente B, por que está sendo igual a zero? Porque o coeficiente B é aquele número que acompanha o x que está elevado a 1. E nesse caso aqui, o x elevado a 1, ele não aparece. Não aparecendo é porque o nosso b é igual a zero. O valor do coeficiente C é menos 25, porque é aquilo que a gente chama de termo independente. Ou
vulgarmente falando, o número que não está sendo multiplicado por nenhum x, nem x elevado a 1, nem x elevado ao quadrado, ok? Isso aqui é bem de observação, pessoal, não vou nem utilizar a lousa, tá bom? Item B diz o seguinte, f de x igual a menos 3x ao quadrado, menos 6x mais 9. Quem é o coeficiente A? É o menos 3, porque o menos 3 está acompanhando x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? B é igual a menos 6, porque menos 6 está acompanhando o x, que está elevado a 1. E o C é 9, porque 9 é o termo independente, um número que aparece aqui sem estar sendo multiplicado por nenhuma incógnita, ok? Galerinha, qualquer dúvida, toma nota, anota aí no teu caderno, que no retorno do grupo de WhatsApp a gente tenta sanar essa dúvida, tá bom? Item C. O item C a gente tem f de x igual a x ao quadrado menos 18. F de x igual a x ao quadrado menos 18. X ao quadrado, o coeficiente A então vai ser 1, que está acompanhando x ao quadrado. O B vai ser 0, novamente eu não tenho nenhum número acompanhando o x elevado a 1 não aparece, então B é igual a 0. O meu termo independente então é igual a menos 18, porque ele está aqui aparecendo. Item D de dado, observando aqui. No item D eu tenho f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 13x. Quem é o coeficiente A? Menos 5, que está acompanhando x ao quadrado. Quem é o coeficiente B? 13, que está acompanhando x, que é elevado a 1. Quem é o coeficiente C? C é 0, porque ele nem aparece. Se ele não aparece, quer dizer que ele é igual a 0. No item E nós temos f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. Coeficiente A, número que acompanha x ao quadrado. Quem é? O número 1. Reforço. Se não aparecer nada, está sendo multiplicado por 1. Coeficiente B, menos 10 está acompanhando o x. Coeficiente C, 25, que é o nosso termo independente. Letra F. F de W é igual a 3W ao quadrado menos 4W mais 75. Ah, Everton, aqui não é. Que é f de W, galerinha, o W é a nossa incógnita, tá bom? Pode ser X, pode ser A, B, C, delta, sigma, um triângulo, uma figura, um animal. Existe aí uma incógnita, um elemento desconhecido. Então, pode ser representado por várias letras. E o W também funciona da mesma forma. Quem é o nosso coeficiente A? O A é 3, que está acompanhando aqui o W ao quadrado. Coeficiente B, menos 4, que está acompanhando o W, que está elevado a 1. E o C, 75, que é o nosso termo independente. E, deste modo, está concluída aí a análise da nossa primeira questão. Vamos olhar agora o que é que se pede na nossa segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: sendo a função quadrática f determinada por f de x igual a 2x ao quadrado menos 6, determine então f de 5, f de 0, f de menos 2 e f de raiz de 11. Vamos para a lousa para fazer isso aí. Aqui a gente já tem a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 6. E aí na letra A pede f de 5. Como é que eu faço isso? Na f de x, onde tiver x eu coloco 5. Vai ficar então 2 vezes 5 elevado ao quadrado menos 6. E aqui é importante lembrar das propriedades das expressões numéricas, que dizem que primeiro eu resolvo a potenciação, depois a multiplicação e ao final eu resolvo então a minha subtração. Vamos continuar. F de 5 então vai ser igual a 2 vezes 5 ao quadrado é 25, menos 6. F de 5 vai ser igual a 50 menos 6. F de 5 vai ser igual a 44. Fazendo agora na letra B. Letra B pede que eu calcule o f de 0. O f de 0 vai ser 0, não? Pessoal, é importante ver e verificar que nem sempre vai depender da fórmula, o que é que a fórmula está me pedindo. Se a fórmula estiver me pedindo, de acordo com a fórmula, é que eu vou saber quanto é o valor de f de 0. Substituo aqui no lugar de x, coloco 0. 2 vezes 0 ao quadrado menos 6. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. Mesmo assim, f de 0 vai ser igual ao menos 6 que restou na nossa fórmula, tá bom? Item C, f de menos 2. Vamos lá. 2 vezes, vou colocar entre parênteses porque menos 2
está elevado ao quadrado, tudo. Não é só o 2, é o menos 2. E aí, menos 6. Por que, Everton, que falar dessa forma? Porque, olha só, isso aqui vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Então, esse resultado aqui é positivo, menos 6. Logo, f de menos 2 vai ser igual a 8 menos 6. F de menos 2 vai ser igual a 2. Ok? Agora vamos olhar o item D para finalizar essa questão. Temos então aqui f de raiz de 11. Isso pode até confundir alguém, mas é simplesmente fazer, ó, 2 vezes, vou abrir o parênteses para não ficar confuso, raiz de 11 elevado ao quadrado, menos 6. Pessoal, raiz de 11 elevado ao quadrado, lá nas propriedades das radiciações, me diz o seguinte, eu posso eliminar esse índice da raiz com esse quadrado que está fora. Aí fica assim, ó, f de raiz de 11 é igual a 2 vezes 11 menos 6. Simples assim, porque eu eliminei o índice da raiz com o quadrado que está fora. E a raiz deixa de existir. E aí f de raiz de 11 vai ser igual a 2 vezes 11, 22. 22 menos 6 é igual a 16. Finalizada assim a nossa segunda questão. A terceira questão vai trazer para a gente a seguinte situação. Ela diz assim, ó. Dada a função quadrática f determinada por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, para que valor de x temos f de x igual a 0? Vamos lá. Como é que eu faço isso aí? F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E a pergunta para qual valor de x eu tenho f de x igual a 0? F de x igual a 0. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês. Como é que eu faço isso aqui? F de x igual a 0. Eu não sei que f de x é x ao quadrado menos 5x mais 6, então eu substituo. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E quer saber para quais valores de x isso aí existe. Eu não sei se vocês estão lembrando, mas isso aqui é uma equação de segundo grau no seu formato completo. E sendo ela uma equação de segundo grau no seu formato completo, eu vou resolver pela formulazinha de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Como é que eu faço isso? Identifico A, B e C. Quem é o coeficiente A? É 1. Quem é o coeficiente B? Menos 5. O coeficiente C, o termo independente? 6. E dessa forma, eu simplesmente encaixo na minha fórmula, e aí encaixando na minha fórmula eu tenho o resultado. X, então, vai ser igual a menos B menos 5, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Reorganizando isso aí, para tentar ficar mais interessante. X é igual, menos com menos é mais, 5 positivo, mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 vai dar 24. Tudo isso dividido por 2. X, então, vai ser igual a 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Quanto é a raiz de 1, Everton? A raiz de 1 ela pode ser 1 positivo ou 1 negativo. Deste modo, então, eu vou ter dois resultados para x. Eu tenho x1 igual a 5 mais 1 sobre 2. E aí, nesse caso, 5 mais 1 é 6. 6 dividido para 2 é 3. x1 igual a 3. E isso é um resultado. Estamos falando de uma equação
do segundo grau, então tem dois resultados. x2 vai ser igual a 5 menos 1 dividido para 2. 5 menos 1 é 4, 4 dividido para 2 é 2. x2 igual a 2. Resposta! Então, nesse caso aí, eu tenho x igual a 2 ou x igual a 3. As duas respostas são verdadeiras. Para finalizar, nós temos aí a quarta questão, que diz o seguinte: observe a figura abaixo. A área y da figura é dada em função do comprimento x indicado. Qual a lei de formação dessa função, perdão? Pessoal, o seguinte, a área não é y, então de cara eu vou ter um y. Deixa eu só vir aqui para a lousa, já amplio para vocês. Eu vou ter um y que é igual à área. Só que essa área está aqui nessa figura. Ó. Deixa eu só vir aqui para eu mostrar a figurinha para vocês. Essa é a figura. Então vamos por parte. Como é que eu construo essa figura? Eu tenho aqui esse pequeno quadrado, e aí é um quadrado porque é lá do x, então ele é igual. Primeiro eu vou fazer a área desse quadradinho. A área desse quadradinho, y, vai ser igual à área desse quadradinho. Quem é a área desse quadradinho? É x vezes x. Isso somado, já amplio para vocês, tá bom? Isso somado com a outras três áreas que existem aqui, ó. Eu tenho essa outra área em azul, que se vocês observarem, essa medida aqui é 5, ó, porque ela é correlata a essa, ó, 5. E essa outra aqui de cima é 3. Então, aqui é 5 vezes 3 essa área desse outro quadrado. Então, 5 vezes 3. Mas, eu tenho... Perdão, isso aqui é um retângulo, tá bom? Eu tenho esse outro retângulo aqui, que eu tenho a área x e 3. Ou seja, 3 vezes x. Esse retângulo aqui tem área 3 vezes x. 3 vezes x. Mas, e aí para finalizar, eu tenho outro retângulo que a área é 5 por x, ou 5 vezes x. 5 vezes x. Vou ampliar aqui para vocês. O que é que eu faço agora? Eu só reorganizo isso aí, tá bom? Eu reagrupo, quem tiver de reagrupar. Então, vou executar essas multiplicações. E depois, reagrupo quem tiver de reagrupar. A minha área, que é y, vai ser igual a x vezes x, x ao quadrado, mais 5 vezes 3, 15, mais 3 vezes x é 3x, mais 5 vezes x é 5x. Ainda dá para juntar esses dois aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado, mais 15, mais 8x. Só reorganizando para ficar no formato que a gente tem mais costume. Y, então, vai ser igual a x ao quadrado, mais 8x, mais 15. E aí o gabarito, se vocês observarem, ele diz assim, ó, com x maior que zero. Por que o gabarito diz com x maior que zero? Como eu estou trabalhando com uma área e o meu x está aparecendo, é fator de multiplicação dessa área, não tem como ele ser menor que zero, porque aí ele deixa de existir, não existe medida negativa nesse sentido. Pessoal, feita essa parte da correção do exercício, nós iremos agora explorar aquilo que eu falei na introdução a respeito das operações com números racionais, que é o descritor número 25. Esse negócio de descritor é uma organização que tem matrizes para orientar. Existem vários descritores e o descritor número 25 é aquele que fala de operar números racionais. Operar em que sentido, Everton? Soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números racionais. Mas o que é um número racional? A gente já viu anteriormente, lá no início, quando eu estava conversando com vocês aqui no nono ano, os conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, que são todos aqueles que estão na reta numérica de forma lógica. O número racional pode ser escrito como a divisão de um número inteiro sobre outro número inteiro, tá bom? Então, vamos verificar aqui a questão de número 50. A questão de número 50, deixa eu só
reorganizar aqui, me reorganizar na tela para que vocês vejam ela. Essa questão aqui é a questão de número 50, que foi apresentada para vocês naquela provinha que vocês fizeram no protocolo. Essa questão foi uma questão que, infelizmente, a gente não ficou tão bacana, nem todo mundo acertou ou tiveram bastante erros. E a gente vai tentar entender por que isso aconteceu. E essa questão, especificamente, está tratando dessa ideia de trabalhar as operações com números racionais. Essas divisões aí são divisões de números inteiros, essas frações são números que a gente chama de números racionais, tá bom? Então, vamos entender o que é que a questão está pedindo, vamos entender como é que se resolve a questão e, a partir daí, tentar sanar alguns elementos, sanar algumas dificuldades. A questão é bem direta. Ela diz o seguinte: observe a expressão numérica no quadro abaixo, e aí a gente tem a expressão 1/5 vezes 3 meios mais 4 sétimos menos 1 sexto. E aí a pergunta é a seguinte: qual a resposta dessa expressão? A resposta é uma dessas quatro. Sendo ela uma dessas quatro, a gente precisa executar esse cálculo para poder tentar encontrar de maneira adequada qual a resposta que satisfaz essa operação. Então, vou anotar aqui na lousa e a gente vai fazer ela passo a passo para entender qual vai ser a resposta adequada, tá bom? A expressão é 1/5 vezes 3 meios mais 4 sétimos menos 1 sexto. Vamos aqui para a lousa. A regra, pessoal, vale para operações com decimais, operações com frações, operações com inteiros, operações com racionais. Se eu tenho multiplicação e soma aparecendo, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, vamos resolver primeiro essa parte da operação. E no caso da multiplicação de frações, eu preciso seguir a regra que eu multiplico tudo que está em cima e tudo que está embaixo. 1 vezes 3 é 3. 5 vezes 2 é 10. E aí dou continuidade. Mais 4 sétimos menos 1 sexto. Agora, galera, eu vou novamente segmentar. Eu vou operar só isso aqui, ó. Só essa soma. Porque aqui na soma e na subtração, eu preciso operar da maneira que elas aparecem. Então, está aparecendo aí primeiro a soma. Nesse caso, eu preciso resolver primeiro a minha soma. Só que com um detalhe interessante aqui. Para fazer essa soma, eu preciso encontrar o MMC entre 10 e 7. E nesse caso aqui, o MMC entre 10 e 7 vai ser o número 70. Se eu tiver dificuldade em encontrar o MMC, eu posso simplesmente multiplicar os dois, que vai funcionar da mesma forma, tá bom? 70 mais... Tá mais embaixo. 70 mais 70. Como é que eu faço aqui? O MMC é 70, então divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 70 dividido para 10 vai dar, então, 7. 7 vezes 3 é 21. 70 dividido para 7 é 10. 10 vezes 4 é 40. Everton, por que você fez isso? Menos 1 sexto, tem que continuar. Por que você fez isso? Porque eu só posso juntar frações que tenham denominadores iguais. Eu não posso somar ou subtrair frações que tenham denominadores diferentes. Agora sim eu posso juntar. Isso aqui vai ficar 61 sobre 70. Menos 1 sexto. E agora, o que é que eu faço com esse 1 sexto? Mesmo procedimento. Encontro o MMC. MMC entre 76, o número 70 e o número 6 é o número 210. Mas, novamente, se tiver dificuldade, só multiplica. 70 vezes 6 dá a mesma coisa, depois você reduz. 210, vou colocar aqui, ó, 210 menos 210. Vamos lá. 210 dividido para 70
vai dar então 30. 30 vezes 61 vai dar exatamente 183. E aqui, 210 dividido para 6 vai dar 35. 35 vezes 1, 35. Agora sim eu posso subtrair. Talvez eu acho que esse aqui tenha sido o maior calo, porque vocês não tiveram paciência de fazer esse cálculo. Repito de baixo, 210, 183 menos 35 vai dar igual a 148. 148. 148 sobre 210. E agora, o que é que eu faço? Agora eu vou olhar se tem de fato essa possibilidade de resposta, essa alternativa. Vamos lá. 148 sobre 210 é a alternativa D de dado. E a alternativa D de dado, então, seria a correta. Infelizmente, muita gente errou, talvez por essa complexidade aí no cálculo. Além das frações, maneiras dos racionais aparecerem é como, por exemplo, em operações como decimais. 0,5, 0,6, 3,10, e aí a gente vai fazer operações básicas. Vamos fazer o seguinte, então. Vou parar o vídeo por aqui, a gente retorna para o grupo de WhatsApp, e nesse aspecto, com relação ao D25, que é operações com números, com esses números que vocês acabaram de ver, a gente vai fazer um pequeno exercício, e aí durante esse exercício, é um exercício que eu preparei previamente, não está no livro de vocês, durante o exercício a gente vai tirando as dúvidas com relação à execução, eu vou explicando para vocês nesse decorrer do exercício como é que faz para a gente tentar melhorar o entendimento aqui com operações com frações e operações com decimais. Aguardo vocês no grupo de WhatsApp.